eu apresento para vocês a mnemônica do Hop Killers. Tira a foto, grava no bloco de notas, anota aí no teu caderninho, grifa, circula, porque isso aqui é muito importante, pessoal. Olha só que interessante. Então, os matadores são alterações de hipotensão, alterações de oxigenação e acidose metabólica, pessoal. Rafão, como assim acidose metabólica? Vou te dar 3 exemplos. Olha só, aquele paciente jovem, 10, 20, 30 anos, que está apresentando, né, aquele primeiro quadro de cetoacidose diabética, aquele paciente que está com o bicarbonato baixo, está com o pH baixo e está taquipneico, tentando, né, lavar aquela acidose toda. Esse paciente, pessoal, é muito delicado a sua intubação. Por quê? Porque assim que tu induzir ele em apneia, muito possivelmente o PCO2 dele vai, ó, disparar e o pH vai cair lá embaixo, pessoal. E isso pode trazer mais e mais acidose, e aí a gente entra naquela faixa de gravidade 7.1 de pH, 7.0, 6.9, sinal da cruz, e aí o nosso paciente para durante a nossa intubação. Outro exemplo, o paciente renal crônico já está naquela berlinda da diálise, não dialisa, também é um paciente que a gente tem que ter um cuidado de fazer uma laringoscopia muito assertiva, muito bem preparada, muito bem esquematizada para não aumentar a acidose. E também os pacientes em sepse, né, pessoal? Enfrentando infecções graves também tendem a ser pacientes com acidose metabólica. Fala, meus amigos e minhas amigas, se você está vendo esse vídeo aqui é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior, a minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Então, da próxima vez que for entubar, Hop Killers, hipotensão, hipoxemia e acidose. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente já sabe o que mata, eu convido vocês a comparecermos até a sala vermelha, até a beira-leito da UTI, da enfermaria, e a gente vai começar a organizar, a orquestrar a nossa intubação, levando em consideração as premissas da via aérea fisiologicamente difícil. Como é que a gente vai fazer isso, Rafão? Faremos isso da maneira melhor e mais bem organizada possível, da maneira mais ordeira. Então, convido todos a se teletransportarem junto comigo até a beira do leito, onde faremos isso junto. Ah, Rafão, mas aqueles 7 pesos, um monte de coisa, leva um baita tempo. Não, meu amigo. Vem comigo, te garanto que tu vai gastar 3, 5 minutinhos, vai entubar melhor, teu paciente vai desgringolar, como diz o nosso grande mestre Tiagão, e vai dar tudo certo. Olha só, seu João precisa ser entubado, a primeira coisa que o amigo vai fazer é o seguinte, vai chegar na UTI, vai chegar na sala vermelha, no APH, onde você trabalha, e vai informar a sua equipe. Tá, pessoal? Ninguém aqui trabalha sozinho, a gente não consegue dar conta de tudo, certo? Então, o primeiro passo vai ser comunicar os demais colegas, chamar todo mundo e dizer, pessoal, olha só, o seu João precisa ser entubado, vamos começar a organizar o nosso material, vamos começar a organizar tudo, de modo que ele possa receber a intubação da melhor maneira possível, certo? Eu sou agraciado, graças a Deus, de atuar em UTIs com profissionais que já têm bastante tempo de experiência. Então, quando eu penso que eu preciso entubar um paciente, já está tudo montado, pessoal. Eu sei que alguns deles estão assistindo a aula, né? Um forte abraço a cada um de vocês. Enfermeiro Juliano, enfermeira Patrícia, a gente que passa todas as manhãs juntos na UTI do Hospital São Francisco. Um forte abraço, sei que estão por aqui. Então, quando eu penso, já está tudo montado, eu não preciso me preocupar com nada.
Agora, para quem está começando, ou na realidade dos novos serviços de atendimento do paciente com Covid, hospitais de campanha, novas UTIs, novas enfermarias, novas emergências, pessoal. Muitos profissionais não eram habituados à emergência, muitos profissionais não eram habituados à intubação. Então, a gente tem que ter uma conversa, a gente tem que se organizar de uma maneira mais conjunta, porque não adianta tu estar ali intubando o paciente, faltou o material, tu tá ali com a epiglote pinçada e aí tu pede, eu quero um aspirador. Ah, não tem, doutor. Poxa, como não tem? Não adianta ficar brabinho, tu tem que fazer um preparo melhor. É aqui que as coisas acontecem, é na beira do leito que as coisas acontecem, não é na teoria, não é no livro. Então, pessoal, olha só, decidimos por intubar, a gente vai informar os nossos colegas, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, auxiliares, quem trabalha no pré-hospitalar, condutores socorristas, resgatistas, enfim, de modo que cada um, diante da sua frente de atuação, vai poder se organizar da melhor maneira possível. Então, vamos começar o nosso checklist dos passos até a intubação. A minha primeira ação, a minha primeira atividade vai ser fazer a pré-oxigenação, a denitrogenação, que é um dos fatores citados naquele artigo como preditor de viéria fisiologicamente difícil. O que consiste a pré-oxigenação, pessoal? É em ofertar oxigênio ao máximo ao nosso paciente, de modo que ele possa captar ao máximo e permitir aquele curto período de apneia sem entrar em colapso, sem começar a dessaturar, sem evoluir para bradicardia, sem evoluir para PCR. Como é que eu vou fazer isso, Rafão? Eu vou posicionar o meu paciente em cabeceira elevada, pois é a maneira onde ele vai conseguir melhorar a sua troca gasosa, e deixá-lo em 30 a 45 graus e vou oferecer oxigênio da melhor maneira possível. O meu paciente Covid, que vai ser intubado, geralmente ele se encontra naquela máscara de reservatório a 15 litros, certo? Eu vou oferecer o que estamos chamando de flush rate, que é colocar aquela máscara no talo, oferecendo em torno de 40 litros por minuto de oxigênio, certo? Muitos pacientes vão assim conseguir melhorar a curva de dissociação da hemoglobina, vão conseguir melhorar a sua saturação, outros não. Pacientes que sofrem de efeito shunt, né, tem aquele alvéolo perfundido, mas não está sendo aerado, muitas vezes vão precisar de pressão. E aí a gente pode utilizar a ventilação não invasiva, naqueles serviços que dispõem, ou mesmo, talvez, o catéter nasal de alto fluxo, como estratégias na otimização da nossa pré-oxigenação. Certo? Então, eu vou oferecer esse oxigênio ao máximo por torno de 3 a 5 minutos. E enquanto meu paciente está fazendo essa denitrogenação, essa pré-oxigenação, eu vou organizar todo o entorno, eu vou organizar tudo para ter domínio de campo e posse de bola do meu procedimento. Então, pessoal, por onde é que eu começo? Parede de oxigênio. Eu tenho que ter tudo montado, pessoal. Eu preciso ter o material de aspiração, não adianta estar laringoscopando e aí tu te depara com sangue, com vômito, com resto alimentar, não consegue enxergar a epiglote e aí tu fica, aspirador, por favor, e o aspirador não está montado. Então, parede de O2, aspirador montado e testado, dispositivo, bolsa, válvula, máscara, pessoal, AMBU, caso eu precise resgatar o meu paciente. Lembra, muito importante, meu paciente não vai morrer se não for entubado, o meu paciente vai morrer se não for ventilado. Então não deu certo, vou ter que fazer um resgate no meu paciente, retoma ele para o AMBU e a gente parte adiante, certo? AMBU testado, tudo certinho, ventilador mecânico, pessoal, né? Traqueias, né? Programações iniciais da ventilação desse meu paciente, eu vou arrancar de repente com um volume minuto mais alto, pois geralmente é um paciente que já vem em acidose. Então, tudo isso é muito importante. O ventilador, as paredes, o monitor que vai nos dar a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação periférica de oxigênio. Talvez, como a gente já sabe que hipotensão é um preditor de viéria fisiológica difícil, eu vou pedir para o colega puxar uma pressão arterial de minuto em minuto, ou eu vou programar esse meu monitor para puxar uma pressão arterial de minuto em minuto, para eu ter um acompanhamento seriado. Não adianta ter uma pressão agora e uma pressão daqui a 1 hora do procedimento. Então, organizar tudo para que
o nosso procedimento corra da melhor maneira possível. Então, seguindo o entorno do nosso doente, tubos, lâminas e cabos, pessoal. Isso aqui também é muito, muito, muito importante. Vou dar o meu exemplo. Eu, Rafão, estou acostumado a usar a lâmina 4 curva. O Joãozinho está acostumado a usar a lâmina 5 reta. Pessoal, aqui no paciente que tem uma via aérea fisiologicamente difícil, paciente com coronavírus, talvez não seja o melhor momento para querer inovar na técnica. Talvez não seja o melhor momento para querer inventar moda. Faz o simples, faz o arrozinho com feijão bem feito. Por quê? É um paciente, pessoal, que rapidamente, durante a tua indução com hipnótico e bloqueador, ele rapidamente dessatura e pode entrar em PCR. E lembra que 4%, 4 de 100 pode entrar em PCR. A gente não quer isso para os nossos pacientes. Então, assim, ó, não é hora de inventar a moda. Estou acostumado com a lâmina 4, deixa a minha lâmina 4 montada e testada. A luz do nosso laringoscópio, pessoal, também muito importante. Não adianta estar laringoscopando e aí daqui a pouco a boca do paciente parece uma festa rave. Aquela luz começa a blim, 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 blim. Tem que estar com tudo testado. Se possível, outro cabo e outra lâmina montada e testada. Por quê? Deu zebra aqui, largo e pego outro material. Não adianta começar a gritar e pedir, eu quero outro cabo, eu quero outra lâmina. Lembra que tu está numa unidade Covid. Nem tudo fica lá dentro. Às vezes o almoxarifado é fora, às vezes a farmácia é fora, o circulante vai ter que ir lá correndo e tu tá com aquele pipinão, tá com aquele abacaxi durante a tua laringoscopia. Então, tá acostumado com a tua lâmina 3, 4, 5? Não me interessa. Tenha uma outra por perto. Não adianta ter outra no hospital. Tem que estar ao alcance da mão. Beleza? E a mesma coisa com os tubos, pessoal. Bom, é um paciente masculino, eu vou utilizar um tubo 8,5, 9. É um paciente feminino, eu vou utilizar um tubo 8, 8,5. Beleza, mas às vezes tu vai te surpreender, vai terminar que o paciente era uma fenda pequena e vai acabar recebendo um 7,5, um 7. Então é muito importante ter a checagem do tubo e ter um tubinho menor por perto, pessoal. Também não adianta o tubo estar longe, né? Então não precisa sair vedando, né? Abrindo os lacres, testando todos os balonetes, senão o centro de custos vai te ligar, né? Mas tenha por perto, beleza? Outra coisa muito importante, o acesso por onde a gente vai infundir as medicações, pessoal. Bom, tem 2 acessos periféricos, proximais, anticubitais, cara, beleza, vai ser a melhor laringoscopia da tua vida. Agora eu estou com acesso na pontinha do dedão do pé. Será que vai ser uma boa? Cara, a chance disso aí extravasar, a chance do paciente receber metade do hipnótico e 10% do teu bloqueador é muito grande, né, meu amigo? Então, assim, ó, se tu puder ter acessos mais proximais, acessos mais calibrosos, tu ganha, teu paciente ganha, a equipe ganha, para não acontecer de no meio da laringoscopia, o paciente não sedou, tá reagindo, aí todo mundo garrote tentando acesso naquela correria, não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Então, se possível, tenha 1 ou 2 acessos proximais. Pô, Rafão, não tenho acesso periférico, posso fazer uma intraóssea? Pode, né? Mas não é um dispositivo que está sempre disponível, né? Geralmente ele fica restrito aos serviços que atendem trauma, serviços de pré-hospitalar. Rafão, acesso central, posso passar? Pode passar. Se der tempo, se o paciente tiver condições de segurar ali alguns minutos até a passagem do acesso central, beleza, meu amigo, né? Faz a escolha do melhor sítio e mãos à obra. Lembra que esse teu paciente vai permanecer entubado, muito possivelmente vai receber infusões contínuas, então vai se beneficiar bastante do acesso central. O que mais, pessoal? A gente já cuidou do ventilador, a gente já cuidou da parede, a gente já cuidou do monitor, a gente já cuidou do nosso acesso periférico. A gente vai falar um pouquinho de posicionamento durante a intubação. Isso aqui vai muito da opinião, assim, da preferência do examinador. Eu vou dar um exemplo. O amigo tem 1,98 m. Eu quase que não entro atrás das camas, nas cabeceiras para fazer as laringoscopias, né? Então, qual é o ideal para o nosso paciente, né? É deixá-lo no que chamamos de posição do cheirador, ou sniff position, alinhando o nosso meato auditivo externo com o externo do doente, né? O que vai deixar ele
com a posição do cheirador. E para o laringoscopista, para o operador, a melhor posição é quando a cabeceira da cama fica na altura do nosso apêndice tifoide. Isso para mim, pessoal, nunca aconteceu na minha vida. Só se eu botasse uns tijolinhos no pé da cama. Só que aí eu tiro o campo de atuação de quase toda a equipe, né? Então o que eu faço? Eu acabo abrindo o meu eixo, né? Alargando a minha base, abrindo as minhas pernas, de modo que eu consiga baixar um pouquinho para laringoscopar melhor. Então, tem que ver qual é a tua realidade. Pô, o colega do pré-hospitalar entuba no chão. Né? Então, faz o que ficar melhor para ti. O importante é entubar de primeira e diminuir o nosso risco de complicação, levando, né, os preceitos da via aérea fisiologicamente difícil. Certo, pessoal? Então, o que outras coisas que são muito importantes é como é que a gente vai corrigir aqueles preditores que são modificáveis. Vamos falar primeiro da hipotensão. Como é que eu posso fazer? Bom, aquele meu paciente que está atrás em volume, aquele meu paciente que está desidratado, ele teve diarreia, teve febre, né? Talvez a reanimação volêmica possa beneficiá-lo e a gente vai ter uma melhora no perfil hemodinâmico, na perfusão tissular, no tempo de reenchimento capilar, na pressão arterial, na frequência cardíaca, e a gente consegue driblar um preditor de via aérea fisiologicamente difícil. Como é que eu posso fazer a melhora da minha pré-oxigenação? Já falamos, flush rate, VNI, né? Ou mesmo a cânula nasal de alto fluxo, ou oxigenação apneica, eu colocar um catéter de O2 por baixo da máscara e mantê-lo durante a minha laringoscopia, também pode nos ajudar. E para a gente corrigir a nossa acidose. Bom, meu paciente séptico, reanimação volêmica, controle do foco, antibiótico terapia precoce, para corrigir a minha injúria renal aguda, hemodiálise na maioria das vezes, para corrigir cetoacidose diabética, Rafão, reanimação volêmica, insulinoterapia, controle do potássio, controle do foco, enfim. Paciente que tem componente de acidose, tenta resolver a causa antes de sair laringoscopando. Se der tempo, se não, entuba rapidinho, com bastante técnica e aumenta o volume minuto, aumenta o VAC, aumenta a frequência respiratória de modo a lavar esse CO2 o mais rapidamente possível. Certo? E para corrigir a hipotensão, volume ou, né, push dose pressure, né, a nossa famosa solução do Tiagão, a gente pode utilizar também, ou utilizar o vasopressor, né? Pô, Rafael, posso começar a nora no periférico? Pode, meu amigo. A nora no periférico, como uma ponte para a estabilização do teu doente, pode ser sim utilizada. A grande questão é, a nora no periférico, ela não te isenta de passar um acesso venoso central depois, tá? Ela não te dá não te disponibiliza ser malandro e delegar o acesso venoso central para o próximo, tá? Então, pode iniciar sim. Os principais cuidados é ter, talvez, acessos mais proximais, calibrosos, né? Se o teu acesso é aqui, coloca o esfigmo no outro braço, de modo a tentar evitar o extravasamento e, consequentemente, a lesão de pele. Lembra, a maior incidência de lesão por extravasamento de norepinefrina no acesso periférico se dá em tempos prolongados, tá? Então, utilizar a nora por um período curto na estabilização do teu doente tem tudo para dar certo. Beleza? E depois, pessoal, por último e não menos importante, ter planos. O meu plano é entubar de primeira e evitar colapso cardiovascular e PCR. Não deu certo a minha laringoscopia, eu tenho que ter um plano B. Pode ser a máscara laríngea, Rafão? Pode ser a máscara laríngea. Pode ser usar o buge, o guia de intubação? Pode ser usar o buge. Pode ser, de repente, usar o vídeo laringo. Pô, aqui no meu serviço tem. Pode ser usar o vídeo laringo. O meu plano D vai ser retornar o paciente para o dispositivo bolsa-válvula máscara até a chegada de um colega mais experiente. Pode ser, Rafão? Pode ser, meu amigo. Só aí tu já tem o plano A, o plano B, o plano C, D, E, F e assim por diante, pessoal. Porque lembra, teu doente não vai morrer se não for entubado. Ele vai morrer se não for ventilado. Certo?